Completando 20 anos em 2024, o Polo CEDERJ de Saquarema se tornou referência na educação da região dos Lagos. Através do consórcio CEDERJ, que reúne instituições de ensino superior públicas do estado do Rio de Janeiro, a Fundação CICERJ democratiza o acesso ao ensino superior público e de qualidade. Para uma conversa sobre educação à distância e sobre o consórcio CEDERJ, hoje nós vamos receber aqui no Conversa sobre Educação o diretor do Polo CEDERJ de Saquarema, o Mauro Sérgio. Diretor, primeiro, muito obrigada pela sua presença, por ter vindo lá de Saquarema hoje visitar aqui a sede da Fundação. Um prazer ter recebido esse convite de vocês. Muito orgulhoso da história do Polo. Compartilhar um pouquinho com toda a rede, né, com toda a Fundação, um pouco do Polo de Saquarema. Para vocês conhecerem um pouquinho do diretor, ele é mestre em ensino em biologia pela FRJ, tem pós-graduação em empreendedorismo e gestão pela UF, em gestão escolar integrada e práticas pedagógicas pela Cândido Mendes e em coordenação pedagógica e supervisão escolar. É formado em licenciatura em ciências biológicas pela UENF, e o que me chama a atenção é que tanto a FRJ quanto UF quanto o UENF fazem parte do nosso consórcio. Exatamente. Né? E o diretor também teve uma experiência na rede municipal de ensino. Ele foi diretor do Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos Magalhães e da Escola Municipal Lúcio Nunes, além de professor do Colégio Estadual Oliveira Viana. E há 7 anos é diretor do nosso Polo CEDERJ de Saquarema. Diretor, a nossa primeira pergunta não poderia ser outra, né? O que é um Polo CEDERJ? E o que é o consórcio CEDERJ? E qual é a importância, né, dessa iniciativa que há mais de 20 anos tem aqui no nosso estado? Na aula inaugural desse semestre, nós recebemos alguns representantes das universidades. E a gente falou muito sobre essa questão do semipresencial, que para algumas pessoas que não conhecem fica um pouco confuso. Na verdade, o CEDERJ democratizou a educação. O pessoal lá do interior, lá de Saquarema, lá da região dos Lagos, que não tinham acesso à educação em universidades públicas, o CEDERJ aproximou essa região de cursos superiores de tanta qualidade. Então o CEDERJ foi fundamental nesse trâmite. A relação que se tem do interior do estado e a dificuldade de trânsito, né, até chegar à cidade, hoje, por exemplo, eu levei bastante tempo para chegar aqui. Isso para os alunos que não tinham condição de estar aqui, de morar aqui, foi fundamental. Eu acho que a minha esposa foi aluna do CEDERJ também. Ela é moradora de Saquarema e foi no Polo Saquarema que ela se formou. Então isso foi fundamental, assim, eu estou contando um pouco da minha história, tem algumas outras bem interessantes para contar. Tem muita história bacana de gente que passou por esse processo do CEDERJ. E além da distância, também tem a questão de que a maior parte dos nossos alunos trabalha e estuda, né? Então também um curso semipresencial facilita, né, a vida de quem já é trabalhador e que não poderia frequentar aquelas aulas regulares, né? Isso mesmo. Assim, eu acompanho os novos alunos, os calouros quando estão entrando, eu vejo assim a faixa etária e eu percebo que muitos dos alunos jovens não se adaptam a essa rotina por sair direto da escola. Então esse pessoal que já trabalha, que já tem família, a relação de semipresencial, de poder estudar num turno mais avançado, né, facilitou muito esse processo. Então muitos que trabalham já, que já têm família, se adaptam muito bem ao CEDERJ. E é por isso também que o Polo funciona de terça a sexta, né, e sábado também. Por que esse horário diferenciado? Exato, é muito interessante isso. Segunda-feira porque tem a prova, as provas são sábados e domingos. Então a segunda é um descanso para a equipe também. E no turno da tarde porque não teria procura, o pessoal está no horário de trabalho. Então a secretaria funciona a partir das 13 e o horário de tutoria é a partir das 17 horas, 17h40 na verdade. Então o pessoal já saiu do trabalho, os alunos já conseguem chegar até o Polo com mais facilidade. O curso é semipresencial, né? Porque tem essa diferença, não é um curso totalmente à distância, porque as provas, tutorias são, e tem também as atividades presenciais. E o Polo tem essa estrutura de laboratório, de biblioteca, de sala de informática. Sim. Você pode explicar um pouquinho como é que funciona isso para o aluno? Na verdade, a adaptação em relação ao estudo é porque o aluno
estuda parte do tempo sozinho. Ele vai nas tutorias para tirar dúvidas. Então ele tem que acompanhar o cronograma das disciplinas, ele tem que entender o trâmite, acompanhar as aulas semanais para chegar no polo e tirar dúvidas. Não são professores como de uma escola regular ou de uma universidade regular. Os alunos não chegam lá para estudar com o professor, eles chegam para tirar dúvida. Parte do conhecimento ele já conseguiu adquirir sozinho. Os laboratórios são práticas obrigatórias de alguns cursos, que até a gente está num espaço agora muito melhor. A gente estava numa escola bem pequena, assim, do interior, e hoje a gente está mais bem localizado, a gente está no prédio da FAETEC, desde janeiro do ano passado. Que é uma vinculada, né, igual a gente. Exatamente, né? Isso também foi positivo. Tem a relação de ter alunos do ensino médio. Os alunos do ensino médio já saem para a graduação estando ali, no mesmo prédio, inclusive. E a estrutura da FAETEC é fantástica, né? A gente até está esperando receber novos cursos, porque lá a gente tem laboratório, biblioteca, espaço favorável para tudo isso. Então você já até me antecipou uma pergunta que eu ia te fazer. Ele foi instalado há 20 anos atrás com a licenciatura em matemática, né, pela UF, e a licenciatura em pedagogia pela Unirio, né? Exato. E hoje, quais são os cursos, né, que o Polo oferece e quais são os cursos que têm maior procura? Então, agora nós temos o curso de administração pela Rural, curso de turismo, lá é uma cidade turística, né? Também tem bastante procura nesse curso. E nós temos também tecnologia da computação. Então nós temos 5 cursos agora: administração, computação, pedagogia, turismo e matemática. Matemática e pedagogia, os 2 iniciais. Os que são mais procurados são administração e pedagogia. A gente tem bastante diretor do município lá que se formou em pedagogia no nosso polo. Então a ideia também é as pessoas trabalharem na própria cidade, né? Estudar e não ter condições de mercado de trabalho na própria cidade, né? Exato. A gente está terminando um projeto, na verdade, um artigo. Nós começamos com um projeto para comemorar os 20 anos. Então, o projeto era Você Faz Parte da Nossa História, que é resgatar essas histórias de gente que passou por lá antes de mim. Eu estou no Polo há 7 anos, como você falou, e tem gente que eu não conheço, não conheci. Então, eu fui mandando mensagem, compartilhando com as pessoas que passaram por lá. E as histórias são muito bacanas, que muita gente, muito diretor do município, coordenador pedagógico, que tem relação com o Polo. Assim, a resposta deles em relação ao projeto foi até bem bacana, que eles contam da mudança de vida a partir do Polo CEDERJ. Isso é muito legal. Eu trabalho numa escola do Estado, no CIEP, que a maioria dos professores foram alunos do CEDERJ também. É muito bom. Muito legal isso. E nesses 20 anos, né, quais são, assim, os êxitos alcançados, né? Qual é a sensação de você, como diretor, de receber essas histórias, de receber esse retorno dos alunos? Muitos dos nossos alunos já estão fazendo mestrado, fazem doutorado. Alguns preferem seguir uma vida acadêmica, né? Uma escolha que eles fazem. Então, como que para você essa sensação como diretor? Eu recebi alguns relatos, um deles foi eu cito muito Saquarema, assim, por ser minha cidade, né? Mas mexeu no entorno. Todas as cidades próximas têm alunos formados no CEDERJ. Eu recebi um relato de uma ex-aluna, formou há uns 2 ou 3 anos atrás, de 4 pessoas da família dela. Um trabalha na UF, um trabalha no Cefet, ela é efetiva em Maricá. Então, assim, eu fiquei encantado com esse relato e tantos outros, mas esse me chamou a atenção porque o primeiro que chegou e conseguiu estourar essa bolha foi levando os outros. Vem que você é capaz, vamos à frente que a gente consegue. Então interferiu numa história familiar. Isso é muito legal. Mexe comigo assim, sentimentalmente também, né? Passar esse tempo assim, caramba, quantas histórias, quantas vidas foram mudadas a partir desse processo. 20 anos, 20 anos de história mesmo, de muita história bacana. Tem outra que te marcou, que você possa contar pra gente? Eu tenho uma do Seu Romário. Seu Romário se formou em matemática com 75 anos. E não só por ter essa idade. A história dele é que matemática lá é UF. Ele foi aluno da UF quando jovem ainda, e aí ele teve um problema de saúde, depois aí teve que trancar, depois casou, teve filhos, não conseguiu mais voltar.
E no relato, assim, depois de saber dessa idade, eu pedi que ele contasse pra gente o que tinha acontecido, né, nesse tempo todo. Ele falou que passou no Bem Market e viu a logo do CEDERJ, e aí alguém explicou para ele. Quando ele descobriu que era matemática UF, ele ficou encantado porque ele tinha aquela nostalgia lá que ele não conseguiu concluir. E aí ele voltou. A gente até brinca que na área de matemática ele passou em todas muito rápido, nas pedagógicas que ele tinha um pouco mais de dificuldade, mas que conseguiu alcançar um sonho que ficou ali guardado. Então, assim, é muito bom a pessoa que teve uma decepção, não conseguiu concluir, poder voltar na história, poder voltar no tempo, né? Não teve tempo de estudar naquela época, mas conseguiu hoje voltar ao mercado de trabalho, inclusive. Ele dá aula de reforço em casa. Ele falou que não tem pretensão de dar aula em faculdade nem em escola, mas ele quer ajudar outras pessoas, assim como ele foi ajudado pelo CEDERJ. Muito lindo. Muito legal. E aí também é interessante que você traz um senhor de 75 anos mostrando que o CEDERJ é para todo mundo. Para todo mundo. Desde aquele jovem que está saindo, né, do ensino médio até essa pessoa que por várias razões não conseguiu... Exatamente. Essa rotina do semipresencial favorece a isso, né? Mesmo tendo filho, mesmo tendo família, tendo um emprego que não pode abrir mão, a gente não pode abrir mão do sustento da nossa família. O CEDERJ possibilita isso. Eu não citei antes, mas quanto às avaliações presenciais, são sábados e domingos. Então, até em relação ao trabalho, a gente fornece uma declaração, a pessoa consegue se organizar para fazer essa avaliação. Isso também é favorável à beça, né? Muito favorável. Você citou que a sua esposa, né, foi ex-aluna. Conta um pouquinho da história dela. E você conheceu o CEDERJ por ela? Como é que é a sua relação com o Polo? Eu fui mecânico de automóveis. Trabalhei com meu pai há muito tempo e minha mãe sempre falou assim, você tem que fazer uma faculdade. Tem que fazer, mas eu não sabia em que área. Quando eu comecei a namorar, aí ela me convenceu a fazer o vestibular em biologia. E aí eu fiz no ano seguinte abriu o Polo em Saquarema, ou no mesmo ano, e aí ela fez para pedagogia. E a gente acabou indo junto, assim, estudando, né? Eu com um pouco mais de idade do que ela, mas seguimos juntos. Algumas primas, algumas pessoas da família faziam curso em Niterói, mas ela não tinha condição de vir, era caro. E aí o Polo era bem próximo, ela ia a pé da casa dela até o Polo. Depois disso, ela tem 2 matrículas, ela já foi diretora na mesma época que eu fui diretor do município e agora voltou a ser diretora de uma escola do município de novo. Então, na minha casa, o CEDERJ fez diferença, né? Na minha família, e eu compartilho isso com os amigos porque eu acho que, né, todo mundo tem essa possibilidade. Minha mãe falava assim, que quando você tem acesso ao conhecimento, você tem que passar isso para frente. Você não pode guardar isso para você. E o CEDERJ não é um lugar para se guardar informação, é para compartilhar. Todo mundo tem direito a ter acesso ao curso superior. E muito legal. Obrigada por ter compartilhado, né, dessa história. E como que você chegou até o CEDERJ para ser diretor? Como é que foi a sua caminhada? Porque toda a sua trajetória é em educação pública, né? Isso. Eu trabalhei muitos anos no município como diretor e no meu último ano como diretor do município, mesmo sendo diretor, eu nunca saí da sala de aula. Então eu tinha muita visão do aluno e isso foi bom profissionalmente também. E no ano que eu saí, a antiga diretora estava saindo do CEDERJ. E aí me falaram, Mauro, vai ter um processo seletivo para o CEDERJ, você já tem experiência como diretor. E eu fiquei um pouco assustado, porque é diferente, né, de uma escola. Mas eu vim fazer. Aí foram 3 pessoas selecionadas e eu fui escolhido. E estou aqui há 7 anos. Todo o trabalho é cansativo, né? Mas é muito satisfatório. Eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito do que faço. Gosto muito da história do CEDERJ. E, assim, quais são os principais destaques nesses 20 anos? Você pode falar desses 7 anos. E quais são as mudanças, assim, pedagógicas do CEDERJ? Porque a gente passou por uma pandemia, teve um ensino remoto, o CEDERJ não parou. Exato. Né? Quais foram, assim, nessa sua trajetória, né? Quais são os desafios, quais foram as mudanças pedagógicas do CEDERJ? E o que você espera aí para o futuro, para mais 20 anos de projeto?
Foi uma adaptação assim rápida, né? Porque a tecnologia entrando na educação é um caminho sem volta. A gente tem muito aluno em sala de aula com o celular que a gente tem que saber administrar para que o celular seja positivo. Tem um aplicativo Kahoot que a gente utiliza numa troca que os alunos competem em relação às questões que a gente trabalha em sala de aula. Então, assim, dizer que o celular é só uma coisa ruim, não dá. É um caminho sem volta. Só que na pandemia, essa introdução foi automática, não foi muito com planejamento, pelo menos para as escolas. Só que o CEDERJ já tinha uma plataforma. Então, os alunos que faziam avaliação à distância, que ainda tem parte da nota é uma avaliação à distância, a outra parte é uma avaliação presencial. Os alunos já tinham essa relação com a plataforma. Então, eles conseguiram se adaptar mais rapidamente. A gente, como você falou, o CEDERJ não parou. A gente conseguiu transitar por essa fase difícil, que foi difícil para todo mundo, mas os alunos conseguiram avançar no seu curso. Ninguém perdeu semestre, só se trancou. Ninguém perdeu semestre por dificuldade de acesso à plataforma. E nessa trajetória do aluno, ele estuda pelos livros, né? O material didático do CEDERJ é totalmente gratuito, estuda pela nossa plataforma, que agora é uma novidade desse ano, né? Que ela passou por uma atualização, uma reformulação. E além desse material de apoio, né, que o aluno tem para estudar, ele conta com os tutores, tanto presencial quanto a tutoria online. Uhum. Qual é a importância desse profissional para o CEDERJ, né, para esse modelo de ensino e especificamente para o aluno? A gente chama muita atenção no começo, na aula inaugural, sobre a importância de se organizar em relação ao tempo. Essa é uma questão muito importante para toda a rotina, não deixar estudar depois. Estudar durante o processo. Então, quando o aluno chega na tutoria com alguma dificuldade dentro do conteúdo que ele está, o tutor é primordial. A gente tem até eu não tenho dados exatos hoje, mas a gente tem uma relação dos alunos que frequentam tutorias e no avanço que eles têm na aprovação direta, para os alunos que não frequentam e no semestre seguinte procuram esse trâmite. Então, a relação do tutor é fundamental. Com certeza, principalmente na adaptação do sistema semipresencial. O aluno que está chegando novo lá, tendo uma relação com o tutor, tendo uma relação com o polo, ele consegue entender e avançar sozinho, até o momento que ele não precise mais procurar a tutoria. Mas então esse é fundamental, que ele procure, né, que tem esse acompanhamento. Exato, e é fundamental. tão legal ver as salas cheias, né? Pois é. Os laboratórios. A gente, nos primeiros sábados, assim, é bem legal assim, a relação que eles começam a criar grupos, né, eles começam a conhecer o espaço. É uma socialização, porque não é porque é um ensino à distância, semipresencial, que você não pode ter contato com os seus colegas, Exato. Né? Isso é muito positivo. E eles ficam, nesse começo, assim, ávidos de conhecimento e de relações. Então, os primeiros períodos, participar das tutorias são fundamentais. E, diretor, o aluno, ele faz o nosso vestibular CEDERJ, que o acesso é tanto pelo Enem quanto pela prova, né, presencial, e ele se torna aluno da universidade, né? E tem muita gente com dúvida se esse diploma é válido, como é que sai esse diploma. Você pode explicar um pouquinho o que é esse curso semipresencial e a relação do CEDERJ com as universidades? Então, uma das imagens que a gente compartilha lá na aula inaugural é: você é aluno de uma universidade pública, parabéns. Porque você pensa no CEDERJ como uma universidade. O CEDERJ é um canal entre a universidade e o aluno. O diploma dele é igual ao diploma do aluno presencial. E eu acho até que para ele é mais difícil, porque o aluno presencial está lá todos os dias. E o conteúdo é o mesmo. Então, o aluno que está presencialmente todos os dias com o acompanhamento do professor e o aluno que tem o apoio do tutor no polo, ele tem mais dificuldade. Em compensação, é muito positivo em relação ao concurso público. Porque como ele aprendeu parte do processo de estudar sozinho, mesmo sem apoio da tutoria às vezes, quando ele vai fazer um concurso público, ele consegue passar entre os primeiros. Eu relatei sobre alguns fatos, mas eu preciso voltar a esse assunto. Claro. Nós temos que agora voltou nesse semestre como tutor do polo. É o Maikson. Ele foi aluno do CEDERJ de matemática e ele frequentava as tutorias. No relato dele, ele foi um dos
dos participantes do nosso projeto, ele fala sobre quão bacana era aquilo. Ele fala do tutor coordenador que está lá com a gente até hoje, que era muito bacana a relação que ele tinha de conhecimento. Ele não esperava ter um curso superior. E ir para Saquarema, um polo, foi fundamental para ele ter acesso a esse conhecimento. Ele passou para 2 matrículas do Estado, depois ele passou para o IFE, que tem exclusividade, e aí ele abriu mão dessas 2 matrículas. Depois ele fez mestrado, ele fez doutorado, agora ele é pós-doc. Aí ele acha que tem uma dívida com o CEDERJ, voltou a ser tutor. E isso acontece muito no nosso polo, acredito que nos outros também. Os nossos tutores coordenadores, quase todos foram alunos do CEDERJ. Os nossos tutores também. Então essa relação, a importância que o CEDERJ teve na vida deles, eles devolvem com conhecimento. Gente, vem pro CEDERJ, é só isso que eu digo. E para quem ainda tem dúvida, a gente deve se aproximar agora de um novo vestibular, né? São 2 vestibulares por ano, um para entrada no primeiro semestre e outro para o segundo semestre. Fique ligado nas nossas redes sociais que a gente divulga tudo por lá. Então, assim, para quem ainda tem dúvida, como é que você poderia falar sobre o CEDERJ, sobre o curso semipresencial? Eu vou de um extremo, que quando eu era criança, tem tempo, tinha um livrinho que era do Instituto Universal Brasileiro. E quando começou o ensino à distância, eu ouvi isso de algumas pessoas. E estar aqui dentro hoje, para mim, é importante para desmitificar isso. Não tem relação nenhuma com o Instituto Universal Brasileiro. A educação à distância está aqui, o Polo Saquarema está há 20 anos, formando profissionais em excelência. Nós temos vários exemplos na cidade de gente que se formou no Polo, que passou em concurso. Eu estou citando um agora, ex-aluno pós-doc. Mas deve ter muitas outras histórias. Assim, a gente teria que ter mais tempo aqui para contar tanto relato. Tem uma ex-aluna que também mandou um fato, que ela foi para Manaus passear, ela tinha acabado de cursar o CEDERJ, chegou lá, tinha um concurso aberto. Ela passou, voltou para buscar o marido e mora em Manaus até hoje. Então, pessoas que estão distantes da gente, mas que querem devolver um pouco desses relatos. A gente tem um monte de funcionário na universidade hoje, não só no Polo, que também passou pelo Polo CEDERJ. Então, é uma mudança geral. A educação à distância é fundamental para o processo de graduação hoje. Eu sei que tem gente que prefere presencialmente, mas a educação à distância mudou a minha vida. Mudou a vida de um monte de gente. Eu tenho relatos em casa e eu tenho relatos de vários alunos. E esses relatos as pessoas podem conferir nas redes sociais do Polo, você pode falar qual é? Isso, é Polo CEDERJ de Saquarema. Nós temos as fotos dessas pessoas famosas agora e alguns relatos muito bacanas. E nós vamos concluir um artigo, que esse projeto incentivou a gente a escrever um artigo sobre os 20 anos do Polo e sobre a história e a mudança de vida que muita gente teve graças ao CEDERJ. Diretora, eu vou retomar um assunto que você tratou no início do programa, porque eu acho super importante, qual é a importância do consórcio CEDERJ na democratização do ensino público de qualidade. Você já citou alguns exemplos, né, dessas mudanças na vida das pessoas, mas qual é o impacto na cidade e na região? Por que é tão importante ter universidades públicas como o UF, o FRJ, o ENF em Saquarema? É exatamente isso. São as universidades públicas em Saquarema. O CEDERJ possibilitou que a graduação em universidade pública fosse para o interior do estado. Então, pessoas que não tinham uma condição financeira, primeiro que não pagam mensalidade, é uma universidade pública. Segundo, não precisam de transporte para se locomover para o centro da cidade. Ou para o Fundão é seropédica. Imagina um aluno de Saquarema, o ENF em Campos. É muito distante da comunidade. Então o entorno todo é envolvido. E isso vai criando uma rede. Quando as pessoas vão tomando conhecimento, novos alunos vão tendo acesso. E eu cito Saquarema, Maricá, Iguaba, São Pedro, que também tem um polo, mas é muito afetado, né, com essa relação dos polos. Nós temos alunos de Arraial do Cabo, nós temos alunos de Rio Bonito, que também tem um polo, mas que acabam pelo curso trocando de cidade. A gente agora tem um novo polo de Búzios, Polo de Búzios, tem um novo polo de Cabo Frio. Então, esse acesso da universidade pública, federal ou estadual, para o interior do estado,
foi fantástico. O programa foi fantástico. Imagina, a gente está citando isso 20 e poucos anos depois. Imagina esse start lá atrás, interiorizar o conhecimento. Acho que essa é a grande questão. Possibilitar que todos tenham acesso. Eu tenho um amigo que fala isso, que a escola pública não é de acesso a todos. Por que a universidade pública não seria? E eu acho que o CEDERJ é isso. Possibilitar que todos tenham acesso à universidade pública. Acho que essa é a função do CEDERJ. E também tem o cuidado com o curso, né? A gente está na região dos lagos, com praias belíssimas, um turismo, né, que só faz crescer. E aí o Polo CEDERJ Saquarema oferta o curso de turismo. Toda a rede hoteleira precisa da administração, exatamente, né? Os hotéis, as agências de turismo, então também tem essa preocupação em fomentar o que aquela região já desenvolve, né? Exato. A gente falou da expansão pelo espaço físico hoje, de novos cursos, mas atende muito bem todas as áreas, a administração, o turismo, a relação pedagógica, TI, nós temos tecnologia da computação, então todas as áreas estão sendo contempladas pelo consórcio. Saquarema tem um polo fantástico. Queria agradecer ao diretor primeiro e, em nome dele, agradecer também aos outros 43 diretores. Nós, né, no estado do Rio, nós temos 43 polos CEDERJ. Você encontra todas as informações no site, quais são os cursos, o endereço. Então, assim, em nome do diretor Mauro, eu quero agradecer aos outros 42 diretores, aos nossos tutores, a toda a equipe, que o diretor não faz esse trabalho sozinho, né? Tem toda uma equipe que o apoia para receber vocês da melhor maneira. E fiquem ligados que em breve a gente vai ter um novo vestibular. Diretor, você quer falar mais? Eu quero, foi bom você ter citado os meus amigos diretores. A diretoria de polos também, também, né? O José, a Marta e o Robson que nos representam, todos os funcionários do polo. A prova, assim, a gente teve uma aula inaugural agora fantástica, comemoração aos 20 anos, mas também comemoração à equipe. Né, todo mundo trabalhou encantado com aquele evento, né, nada, não tem como. Eu estou aqui hoje gravando, eles estão lá fazendo o polo funcionar, né, é muito bacana, agradeço o convite. Última pergunta, como que é comemorar 20 anos? Foi muito legal, foi muito bacana, que a gente não recebeu só os calouros, a gente recebeu também os veteranos, e eles fizeram questão de estar lá. Nós tivemos um coffee break, lógico, né, que faz parte, mas a lembrança, a relação, os abraços e as fotos que a gente teve naquele momento foi muito legal. Esses 20 anos ficaram marcados para a gente. Diretor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado pelo convite. A gente recebeu o professor, né? Diretor Mauro, do Polo CEDERJ Saquarema, comemorando 20 anos, agora em 2024. E a gente fica por aqui. Até o próximo programa.